Chega disso, não quero mais ter esse problema, então vou mudar meu nome. Você tá ilegal nos Estados Unidos? Qual língua a gente fala dentro de casa? Quase fui deportada dos Estados Unidos por não saber a data do meu casamento. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Lohane Mavromatis, estou muito feliz que você está aqui em mais um vídeo com a gente. E hoje eu tenho um convidado muito especial pro nosso vídeo de hoje. Meu marido, Davi, vocês amam quando ele aparece no canal. Oi, galera. Então eu trouxe o Davi aqui pra gravar esse vídeo comigo hoje, porque sempre, tipo assim, todos os vídeos onde eu menciono que eu moro nos Estados Unidos, que a gente tá aqui, a primeira pergunta que a gente mais recebe é: como vocês estão aí? Meu status aqui, se eu tô ilegal, qual o visto que eu tô, como que eu fazer pra trabalhar aqui nos Estados Unidos? Eu vou responder todas essas dúvidas, contar tudo isso certinho pra vocês. E antes, contar também um pouquinho da história do Davi que vocês não sabem. A minha história é meio que desconhecida ainda, né? O Davi ele é meio assim, sou misterioso. Eu vim de assim, vários lugares, ninguém sabe de onde eu vim. Naquele vídeo, se você não assistiu ainda, eu vou deixar linkado aqui. Eu meio que conto a minha história, que eu me mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 7 anos. E por coincidência, ele também se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha 7 anos. A gente tava, na verdade, nos Estados Unidos na mesma época, gente. Eu e a Lô, mas a gente morava em estados diferentes. Então foi tipo muita coincidência. Que na mesma época a gente tava aqui nos Estados Unidos. Então muito legal. Uma coisa que a gente tem muito em comum. É muito legal, porque lembro dos desenhos que eu via na infância, eram os desenhos gringos daqui, que não tinha no Brasil. E o Davi assistiu os mesmos desenhos. Todos os desenhos, a gente conhece os mesmos desenhos. Aquele filme que a Lô falou no Halloween, que é o preferido dela. Eu vi os mesmos filmes, tipo, crescendo também. Então a gente passou pelas mesmas coisas na infância. Paga pau, entendeu? Não paga pau. Eu vim primeiro. Eu vim primeiro em 97. Eu vim em 99. Então você veio em 97? 97. Tá, então eu paguei pau pra ele, legal. Então a minha história é muito parecida com a da Lô. Eu vim pra cá quando eu tinha 7 anos. Eu vim com a minha família, a gente foi pra Miami em 97. Eu fiquei até 2001, então deu 4 anos que eu fiquei lá em Miami. E foi muito igual a você, porque eu cheguei nos Estados Unidos, em Miami. Sem saber nada de inglês. Não sabia nada, só no máximo thank you e good morning, essas coisas, sabe? Foi um tempo muito difícil. Eu também tive as mesmas coisas que a Lô passou, as mesmas situações, sabe? Que você tinha que se virar no inglês, eu não sabia o que falar, eu só ficava fazendo assim ou assim. Disso do inglês, eu vejo muitas pessoas perguntando, sempre tem nos vídeos, quando vocês veem, geralmente eu ou o Davi falando inglês, qual língua a gente fala dentro de casa. E a verdade, gente, é que é uma mistura. Português é a nossa primeira língua, então a gente fala mais português, com certeza. Às vezes a gente já tentou ficar falando inglês, por exemplo, quando eu trabalhava e aí eu tinha uma reunião importante, eu já queria ficar no modo inglês, porque senão você fala tanto português que de repente eu começava a falar com eles em português, eles olhavam na minha cara tipo... Aí eu percebi, putz, tô falando em português. Então a gente já tentou, assim, só falar inglês pra não ter essa barreira da cabeça quando a gente vai na rua, mas não é, tipo... natural. Não é natural. A gente tava nos Estados Unidos quando a gente era pequeno, entre os meus irmãos, eu falava inglês com eles, e você é criança e se adapta muito rápido. Eu também só falava inglês com a minha irmã. Mas aí quando eu voltei pro Brasil, a gente voltou a falar português entre os outros, e a gente ficou lá até a adolescência. Agora parece que não é natural falar inglês, tipo, com a Lô, com os meus irmãos, então eu falo português com todo mundo. Mas assim, eu percebo que no meio de frases, às vezes a gente coloca, porque tem palavras que faz mais sentido pra gente em inglês do que português. Ou certas expressões que falam muito no inglês e não que a gente tem fala no Brasil, Isso. Então a gente fala mais português, mas no meio a gente sempre coloca umas expressões em inglês que a gente pega daqui. É uma mistureba louca. Deve ser 70% português, e aí de vez em quando vem umas palavras, umas expressões em inglês. E a gente tem que fazer algum vídeo assim, mostrando como é uma conversa nossa, 24 horas falando como a gente fala mesmo, porque aqui nos vídeos eu me policio. Eu acho que talvez ia ser legal vocês verem esse lado nosso. E às vezes eu faço cada erro, sabe? Tipo, eu vou querer falar alguma coisa em português e eu erro, falo com sotaque americano, porque você se acostuma e depois você fazer a transição. Direto, qual é aquela palavra que eu sempre falo com sotaque? Ali. Meu, dá muita vergonha. Às vezes, ao invés de falar ali, eu falo ali. Ali, Aí eu falo, eu vou ali. Que burra, mano, é ali, não ali. Como a gente aprendeu inglês quando a gente era criança, é estranho, mas não tem uma diferença do inglês pro português. Tipo, quando eu escuto inglês, parece que eu tô escutando português. Não tem diferença na minha cabeça. Mas aí também a Lô também faz altos erros, tipo, ela fica falando assim, carro. Nossa, se fala carro. Não, eu falei errado. Nossa,
O cara quer me zoar e se zoa. Eu errei, era na verdade com o R. É tipo, ela fala assim, importa. Aí eu falo, você fala. Isso você não fala é falar errado. Não, porque você fala isso que você é do interior, mas aí só desculpem porque em inglês eles falam tipo car. Mas é verdade. Qual é o nosso status? Quando a gente casou, na real, eu vim para os Estados Unidos com o visto F1, que é o visto de estudante. Eu fiz faculdade aqui. O meu visto era o seu. Gente, não dá pra gravar com o Davi. Vou falar então. Blá, blá, blá. Davi, gente, ele é cidadão americano. Então ele não tem visto, ele tem passaporte americano, ele tem dupla cidadania. E naquela época, em 2012, quando a gente casou, eu ainda tinha a minha residência permanente. Mais conhecido como Green Card. Green Card, ele é, como o Davi falou, residência permanente. E a única diferença dele com você ser um cidadão americano, basicamente é que você não pode votar nas eleições. Bom, e outro que a gente descobriu na ilha. Qual? Você não ganha prioridade na evacuação. E você não ganha prioridade na evacuação, que foi o meu caso, mas eu me meti lá no meio e deu tudo certo. A gente sempre achou que não tinha diferença nenhuma só no aspecto de votar, mas lá quando a gente tava lá com o exército, eles falaram assim, só o cidadão primeiro, se sobrar espaço, aí os residentes permanentes entram. Ou seja, você se ferra. Quando você ganha Green Card, você tem que morar por 3 anos consecutivos nos Estados Unidos pra poder aplicar pra cidadania. Isso, aí eles querem ver que você tem a constância, né? Que você adotou o país como seu e agora você tá aqui 3 anos constantemente. Isso mostra que você tem comprometimento de ficar aqui e aí você entra no critério que você pode virar cidadão. Aí você faz uma provinha de conhecimentos gerais dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, de inglês, e aí você vira cidadão e o Davi virou e foi muito fofo o vídeo. Eu espero que eu tenha, vou procurar. United States of America. Against all enemies. Foreign and domestic. I'm very excited to be here today. United States has been a home for me. It's helped me out so much. I'm just very happy to be here and to see the dream come true. But the wedding was better. That is the right answer. Aí, a partir do momento que você virou cidadão, aí você pode aplicar pra sua esposa, né? Ou seu esposo, seja lá quem for. E aí eu apliquei e agora a Lô tá nesse processo agora, ela é residente permanente agora. Eu só não sou cidadã ainda porque a gente foi pra ilha. Então eu não morei consecutivo desde que eu peguei o meu Green Card nos Estados Unidos. Então aí eu tô esperando o tempo de novo, aí logo eu vou virar cidadã. A gente teve que passar por uma entrevista e digamos assim que eu quase fui deportada porque eu não lembrei a data do meu casamento. Cara, foi muito tenso, muito tenso. A Lô deu mancada naquele dia, gente. E foi por causa dela, porque ela fica pegando. A gente se casou dia 3 de maio. Esse foi o casamento civil. No Brasil a gente se casou no dia 3 de maio. Mas também eu conto o dia da festa. Ela conta o dia da festa, que foi dia 4. E aí o oficial perguntou na entrevista: ao dia vocês se casarem? Aí eu falei dia 4. Aí ele pausou, olhou assim, ele: você tem certeza? Ainda falei sim, dia 4 de maio. Aí o cara falou assim: olha, eu vou te dar mais uma chance. Ou seja, tipo, garota, se você não acertar, você vai ser deportada dos Estados Unidos. Aí eu fiquei tipo, aí eu só olhei pro Davi, dia 3 de maio. Aí eu, ai, como? Por uma data. Aí depois daquele dia, eu ainda continuo falando que é dia 4. Eu tô falando, gente, a Lô vai ter mais um problema se ela continuar com essa mentalidade. Tá, dia 3 que a gente se casou. Nessa entrevista, eles te perguntam tudo. Eles fazem a entrevista separada. Então, primeiro é comigo, depois com o Davi, pra eles verem se bate as perguntas. Isso. I'll put you each in a room and I'll ask you every little question that a real couple would know about each other. If your answers don't match up at every point, you will be deported indefinitely. Então eles falam qual é a comida que ele come de manhã, qual é o lado da cama ele dorme, qual é o tique que ele tem, qual é tipo a cor da escova de dente. Ah, viu? Você acabou de fazer isso, de confundir. Tá, não vou cortar pra vocês verem da real. Depois juntam os dois pra ver se as respostas batem. E pedem fotos também. Pedem foto do casamento, você tem que levar seu álbum de casamento pra eles verem que teve, tipo, convidados, lá. Eles querem ver que realmente as coisas que vocês têm são, tipo, compartilhadas, sabe? E aí também, se você não passa de primeira nessa, você fica meio que, tipo, num stand-by. E aí, basicamente, qualquer dia da semana, o oficial pode bater na sua casa pra ver se vocês realmente estão morando junto. Isso. Se tem as fotos juntos de vocês dois na casa. Então, eles realmente, assim, investigam a sério pra ver se você não tá fazendo o crime do Green Card. Quase fui deportada dos Estados Unidos por não saber a data do meu casamento. Mas, no final, deu tudo certo. No final, foi o maior alívio da minha vida. E aí, ele
aprovou. Pra mim foi um processo bem longo, porque eu comecei esse processo quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, né? Quando eu me mudei pra cá, aí a gente morou aqui um tempo, meu pai tinha um visto de trabalho na época, e a gente quis dar entrada nos papéis pra começar a virar cidadão e tudo. Então foi um processo que desde os 7 anos até meus 23, quando eu virei cidadão, eu tava nesse processo de tentar tirar minha cidadania, então foi um processo muito longo. Ah, e uma coisa legal, que o Davi, ele tá bravo comigo até hoje, tá? Do dia que ele virou cidadão. Ah, Eu vou falar, quando você vira cidadão aqui nos Estados Unidos, você pode mudar seu nome. Então assim, quando eu virar cidadã, se eu quiser me chamar Emily, eu posso me chamar Emily. Se ela quiser se chamar Lasanha, ela pode Eu posso mudar me pra chamar qualquer Lasanha. coisa. E aí o nome do Davi aqui, os gringos não sabem falar, eles falam Davi. Tipo, Não só isso, é tudo. Davi, é tudo possível, é tudo gente. menos Davi. É. Então o Davi queria que o nome dele fosse David. É, com D no fim. É, com D no final, tipo David, mas eles falam David, porque eles iam conseguir falar, mas eu não deixei trocar. Meu, foi muito sem noção. Ah, não muda, que aí você tá mudando seu nome original e blá blá blá, ficou falando um monte de coisa, até que me convenceu. Aí eu pensei, nossa, se eu tivesse mudado, só teria sido simples já me apresentar. É muito difícil você falar pra eles, meu nome é Davi, eles não conseguem falar. É que, gente, eu fiquei muito assim com dó. Eu pensei, nossa, mas foi o nome que sua mãe te deu. Aí você vai mudar e não vai ser Davi, vai ser David. Tipo, não é mais a mesma coisa. É. Também me arrependo um pouco disso. É, mas a Lô falou que ela vai mudar o dela, porque o nome dela tem 44 letras. Meu nome é muito grande. Pros muito. americanos, é tipo, é coisa de outro planeta, É. se você ter nome longo. A maioria dos americanos aqui é só o primeiro nome último. e o sobrenome só. Vários perrengues que a gente já teve que passar porque escreveram o nome errado. Documento, passaporte. Como vocês viram, quando eu tava indo pra Milão, eu perdi meu voo. Eles cancelaram meu voo porque o meu nome não coube na passagem. Então, tipo, chega disso, não quero mais ter esse problema, então eu vou mudar meu nome. É, eles não, aceitam... não meu primeiro nome, só os do meio. É, não, ela falou, vai fazer tipo o primeiro nome, o nome do meio e sobrenome. Pronto, eles conseguem lidar com isso. Agora, mais que isso, aí já é demais. Não, porque eu tenho um nome composto, aí tenho bilhões de sobrenomes e é uma farofada. E eu sei que podem surgir muitas perguntas relacionadas a ser cidadão, a ter green card, perguntas mais específicas, até mesmo de visto, porque eu já tirei o visto de turista, já tirei o visto de negócios e de estudante. Verdade. Então eu já passei pela entrevista lá e tal. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, deixa aqui que eu vou pegar, as que mais tiverem joinha. Boa ideia. E aí a gente pode vir uma parte 2 desse vídeo esclarecendo perguntas específicas dos nossos status e tudo mais aqui. Com certeza, tem muita coisa que às vezes é difícil encontrar essas informações na internet. Mas então é isso, gente. Espero ter esclarecido um pouquinho essa dúvida que vocês sempre me perguntam aqui nos vídeos do nosso status. E um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galera. Até mais. E a propósito, hoje é Thanksgiving nos Estados Unidos, então feliz dia de ação de graças pra vocês. Me deixa aqui no comentário alguma coisa pelo qual você é grata. E eu sou muito grata pela família. Sou muito grato pela comidinha. Nossa, e eu? Vai se ferrar! Chega, adeus!